Olá, gente boa! Estamos começando mais uma edição do JET Podcast. Que bom ter você por aqui. Você sabe que você pode compartilhar essa mensagem aí, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma análise da fé da igreja, da vida nesses dias, à luz da Bíblia, sempre um tema muito especial, um convidado especial. Hoje nós vamos falar sobre liderança cristã, sobre a igreja na atualidade, e eu estou aqui com um convidado super especial, que é o pastor Jorge Costa, lá de Vitória da Conquista. Pastor Jorge Costa, que prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, para a gente é uma alegria enorme te receber. Muito obrigado pela oportunidade, é muito bom também participar desse podcast, a gente alcançar mais pessoas, falar de um assunto tão importante nesses dias e o prazer de estar compartilhando esse momento com outros irmãos também e um ensino recíproco, um vai aprendendo com o outro. Verdade, esse papo, né, essa mesa de bate-papo muito interessante e a gente fica feliz demais de receber o pastor Jorge Costa aqui, que é pastor da CEMAP Vitória da Conquista, é também presidente da APVIC, que é a Associação de Pastores, né, e ministros evangélicos lá de Conquista, e ele está aqui com a gente para essa conversa de hoje. Mas eu vou deixar ele falar, fala para nós aí mais, quem é o pastor Jorge, conta um pouquinho dessa sua jornada ministerial aí, do chamado, à frente da CEMAP e agora da associação também. Como é que tem sido essa experiência, pastor? Tem sido desafiadora, pastor Danilo, a considerar que a CEMAP ela faz 10 anos esse ano. Nós começamos um projeto numa garagem, uma casa, Meu Deus. E aí o Senhor foi nos abençoando e hoje nós estamos estabelecidos ali há 10 anos em Vitória da Conquista. E talvez essa relevância, ela trouxe também a possibilidade de, então, ser pastor da Associação de Pastores Evangélicos de Vitória da Conquista. Hoje nós somos ali 95 mil evangélicos em Vitória da Conquista, em toda a região. Sim. Então, é um grupo, uma massa muito grande e que tem assim, uma grande influência na cidade. E a associação hoje ela é formada por 216 pastores, representando mais ou menos 600 igrejas, entre sedes e congregações de várias denominações evangélicas, né? Meu Deus. Mas tem sido um tempo muito, muito poderoso. Apesar de morar em Conquista, eu sou de Eunápolis, sou do extremo sul da Bahia. Olha só. Lá de Eunápolis, próximo a Porto Seguro, para quem não sabe. E a gente está nessa gestão da associação, tem mais 2 anos, essa gestão finaliza. A gente pegou um tempo muito difícil e, graças a Deus, hoje ela está tendo um bom nome, um bom respaldo em Vitória da Conquista. E quanto à CEMAP, estamos trabalhando um pouco, buscando o Senhor, direções, respostas, porque a igreja ela é espiritual e sempre tem uns desafios. Verdade. E a gente vai buscando a Deus as orientações para tomar as decisões mais certas. Verdade, verdade. Mas, pastor, eu já te parabenizo aí pelo trabalho à frente da APVIC e também da CEMAP. A gente Sim. vê uma igreja linda, vibrante, alegre, tiver a presença de Deus, a gente tem acompanhado vocês. E também, assim, a associação, a gente vê a Marcha para Jesus, né? Foi um Sim. sucesso o ano anterior aí. A gente ouviu, né, falar muito bem de tudo que aconteceu e isso é fruto, claro, da unidade, dos pastores, mas a gente sabe que a unidade é um grande desafio, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas eu quero te perguntar, assim, você falando do desafio que é, para você, qual é o maior desafio da liderança cristã, assim, na atualidade? Olha, eu vejo que um grande desafio da liderança cristã hoje é de nós nos atualizarmos sem perder os princípios da palavra. Diferente de alguns anos atrás, principalmente com a pandemia, a gente vê 2 vetores interessantes. Há muitos anos atrás, as pessoas não tinham tanto acesso à literatura cristã. Sim, Você hoje tem, apesar de ter alguns influenciadores que não ajudam tanto, mas você tem bons pastores com uma boa palavra. Exatamente. Isso abre mais a mente ali da ovelha que está acompanhando. Verdade. Isso a gente não tinha, por exemplo, em 2000 a gente já não tinha esses acessos, Verdade, né? verdade, é recente. E quanto à pandemia, que é um outro vetor, a gente também vê que alguns pastores tiveram muitas dificuldades quando ele ficou só com o celular, uma câmera diante de si. Verdade. Não havia resposta de um público, não havia interação. Sim. E aquele pastor acostumado ali só com púlpito, aquele público agora teve o desafio da modernidade, que eu chamo da atualidade. Sim. Então, só para você ter ideia, na nossa região nós fizemos uma pesquisa pela APVIC, da região de Vitória da Conquista, mais ou menos 495 igrejas fecharam Meu Deus ou do mudaram para um ponto menor. Meu Deus. Justamente por essa questão de pastores não estarem atualizados. Não com conseguiu essa se adequar a essa nova realidade. Muito difícil. Eu tive lá em São Paulo ministrando, e cheguei ali naquela época da pandemia, e fui na igreja de um amigo, pastor Écio Ribeiro, muito conhecido aqui na região, né? Da Igreja Batista Logos.
E ele falou, pastor, fazendo uma pesquisa aqui, que ele é um pesquisador de liderança, inclusive. Sim, sim. E ele falou, pastor, 30 mil igrejas fecharam no estado de São Paulo. Meu Deus do céu. Então, a gente percebe que existe hoje um grande desafio do pastor e da pastora, de qualquer líder, Sim. ser um homem de Deus, não perder o princípio da palavra, mas sempre estar atualizado daquilo que está acontecendo. A gente vê que as informações elas são cada vez mais frequentes. E tem uma pesquisa que diz que hoje uma criança de 6 anos ela tem mais informação do que os reis da antiguidade. Meu Deus. Então, olha o tanto de informações que nós recebemos, formações, imagens a todo tempo. Verdade. Então, essa liderança ela tem que se atualizar, mas sem perder o princípio da palavra. Interessante, pastor, porque assim, levantou-se uma nova realidade, né? E ela não pode ser ignorada, assim. Eu penso que o Senhor é imutável, a palavra é imutável, mas assim, há tempos e tempos, há gerações e gerações que vão experimentar coisas diferentes, Sim. né? E esse líder, com o coração flexível, né, para atualizar-se, para interagir com esse mundo. Tem até um livro interessante do John Stott, que ele fala, ouça o espírito, ouça o mundo. Sim. Né? Porque ele diz que a gente tem que ouvir a Deus, mas também que a gente tem que ouvir, né, o mundo à nossa volta, para que a gente saiba se comunicar, né? Transmitir esse recado de Deus, esse elo de comunicação. Sim. Entre o céu e a terra, né? Que é o que a gente tem clamado, seja no céu, na terra como é no céu. É isso. Então, de fato, eu percebo sim essas dificuldades. Acho que todos nós temos um nível de dificuldade. Mas tem aqueles líderes que talvez entendam que é mais uma questão doutrinária do que de comunicação, vamos dizer assim, né? Justamente. E a questão toda que a gente precisa pensar é comunicação, porque o evangelho é uma mensagem, né? Lógico. Então, hoje nós estamos aqui, por exemplo, num veículo de comunicação, né? Uma forma de se comunicar, né? Vocês aqui criaram um podcast, uma forma de comunicação. Sim. Hoje uma igreja, por exemplo, há 30 anos atrás, qual era a equipe de multimídia que a igreja tinha? Não existia. Não existia. Verdade. Hoje a equipe... O máximo rádio, né? O máximo rádio. Quando tinha, né? Quando tinha acesso, que era muito caro também, né? 30 anos é muito caro. Então hoje a equipe multimídia é tão importante quanto a equipe de intercessão diaconato da igreja. Exatamente. Tem um peso. E aí a gente já entra na pauta da igreja também, né? Que a igreja também precisa ter uma dinâmica, assim, adequada, né? Sim. Como que você vê isso, esse caminho da igreja local, dentro dessa perspectiva de novos tempos? A gente percebe hoje dentro da igreja local os desafios, além da atualização que a gente precisa ter como líder para a oratória, a pregação, a mensagem, a trabalhar com as pessoas, dar o destino profético a essas pessoas. Sim. A igreja local ela tem o desafio de não ter um ministério só de manutenção, mas ter um ministério de renovação. Tem muitas igrejas que elas só estão se mantendo, Verdade. mas elas não têm mais interesse de ir atrás dos perdidos, ir buscar pessoas que estão distantes. Então, a igreja local, hoje, ela precisa fazer de cada membro um ministro de Deus, um discípulo de Deus, alcançando outras vidas e alcançando outras pessoas. Porque chega uma hora que a igreja ela acaba morrendo em si mesma como igreja local. Apesar da estrutura que a igreja tem, a devoção, a pregação, o louvor, as equipes e os ministérios, mas a igreja local ela não pode ser um lugar onde só as pessoas sentam no culto domingo e voltam para casa. Ela precisa ser relevante. O livro justamente de Uma Igreja com Propósito, Rick Warren, ele fala que uma igreja relevante não é a quantidade de pessoas que tem no domingo, mas quantos se levantam das cadeiras para pregar o evangelho durante a semana. Meu Deus do céu, então, perfeito. é um desafio da igreja local não fazer nada só em torno de uma liderança central, mas que todo crente seja um ministro, que todo crente se levante com o propósito justamente da pregação do evangelho. Então, a igreja local que não entender isso, que não se atualizar nesse sentido e que não trazer essa visão junto às suas ovelhas, ela tende mesmo a fechar as portas, como aconteceu. Nessa época da pandemia. Verdade. Porque quem tinha pequeno grupo, como vocês trabalham pequeno grupo, Sim. ou nessa visão de comunhão, essas igrejas elas não sentiram tanto esse tsunami que aconteceu no mundo inteiro. Elas ainda conseguiram permanecer firmes. Eu falo por causa de nós também. Verdade. Permaneceu firme. Porque... Houve o contrário, também é verdade. Teve gente que cresceu muito, né, na pandemia, né? Muitas adesões, muitos batismos, né? Muitas evidências de crescimento mesmo da igreja, Sim. de alcance, mesmo na pandemia, online, de toda forma que foi possível. A igreja fazendo trabalhos lindos de ação social, a igreja engajada
naquele momento, sendo a esperança, a voz, né, que muitos precisavam ouvir de direção naquele tempo tão confuso. Sim. Então a gente viu, assim, de fato, que na contramão dessa realidade de portas fechadas, de desespero, de sem saber o que fazer, houve um protagonismo também de muitas igrejas, né, na pandemia. Foi assim foram diferenças assim, foi um paradoxo, né, o que aconteceu, né? Um paradoxo que aconteceu. Mas nós estamos conversando sobre liderança cristã e a igreja na atualidade. Eu estou aqui com o pastor Jorge Costa, da CEMAP de Vitória da Conquista. E eu quero lembrar que você pode ser um apoiador do nosso JET Podcast. É só você entrar em contato conosco, a sua marca pode oferecer aí o nosso episódio, tá bom? Então entre em contato conosco, porque vai ser um prazer anunciar você aqui no nosso JET Podcast. Pastor, muito boa a conversa contigo, mas eu quero continuar aqui nessa linha aí, e essa relação da igreja com a sociedade. Vamos pensar. Talvez tenha, assim, duas linhas de pensamentos muito antagônicas. Influenciar, colaborar, fazer a diferença, né? Ou se proteger, tomar muito cuidado, não se misturar. Qual é a sua visão em relação a isso? Tem uma frase de um amigo meu que diz o seguinte: o problema não é o mundo dormir nas trevas, o problema é a igreja dormir na luz. Meu Deus. Então, eu imagino que a igreja, até o fundador do Ajocum dizia muito isso, a igreja tem que influenciar 7 esferas de influência da sociedade. Sim. A educação, a economia, a política, a mídia, o entretenimento. Então, a igreja, ela veio para influenciar. Uma igreja que ela se esconde atrás das suas portas, não é o que Jesus quer para ela. Ele não diz, vocês serão luz da igreja, ele diz, vocês serão luz do mundo. Sim. Vocês atuam onde vocês de fato foram chamados para atuar. Perfeito. Em lugares onde o evangelho não pode ser pregado. Então, eu creio que a igreja, ela precisa se relacionar com todos os segmentos, todas as esferas da sociedade. Ela precisa buscar essa influência, mostrar a sua capacidade, porque alguém disse uma coisa interessante: se a igreja hoje sumir da terra, esse mundo vira um caos. Verdade. A pandemia mostrou isso, né? Sim. Olha o trabalho que a igreja fez. O número de pessoas com ansiedade, problemas depressivos, sérios problemas emocionais, mas tinha uma igreja ali ajudando. Nós tivemos a Vale, vocês também certamente receberam telefonemas, pessoas precisando de cesta básica, pessoas precisando de leite, de água mineral, de itens básicos. A igreja estava lá. Então isso mostra que, apesar de ótimas políticas públicas que nós temos com os nossos governantes, mas a igreja sempre será aquela que vai mudar o ambiente. Até porque uma igreja que não muda o ambiente, ela perdeu o seu fator. Justamente. Verdade. Tem um filósofo, Pondé, ele, em uma entrevista, ele acaba falando sobre essa realidade da igreja. Eu não me lembro qual era o contexto, mas ele fala o seguinte, da dignidade que a igreja confere ao indivíduo. E ele cita assim, uma situação, não sei se fictícia, né? Fictícia, um determinado cidadão de um lugar, e ele não tem perspectiva, ele é um alcoolista, ele se sente indigno, tem dificuldades para pagar as contas, e ele chega na igreja e, de repente, ele ali se torna um membro daquela igreja, e ele está falando totalmente de uma visão sociológica, ele nem está falando de transformação de vida, e ele começa a falar sobre esse cidadão agora tendo um nome, tendo uma função na igreja, é o cara que veste o paletó para ir para a igreja no domingo, né, e tal, e aí ele fala como aquilo começa a mudar a cabeça da pessoa, e ela se torna outra pessoa ali na sociedade, um ator social agora que tem um lugar para pertencer, que tem uma identidade, que tem um vínculo, né, um lugar que o valoriza. Então ele falando sobre ele ainda faz uma ironia e diz assim, que isso a custo de um dízimo, né? Ele fala lá na cabeça dele, na conversa. Eu achei muito interessante, porque de fato essa questão da relevância social, da relação da igreja com a sociedade, porque nós estamos recebendo nos nossos cultos indivíduos que semanalmente estão envolvidos em diversas áreas, né? A dona de casa, é o vendedor, é o agricultor, é o rapaz lá de vendas, é o empresário, enfim, são pessoas que estão no dia a dia aí, na rotina da sociedade. O nosso grande exemplo é a igreja de Atos 2. Sim. Que lá no finalzinho de Atos 2, a partir do 42, ele fala, e caía na graça do povo. Caía na graça do povo. Então, era uma igreja simpática. Sim. Era uma igreja que andava com as pessoas, era uma igreja que influenciava o ambiente onde ele estava.
Uma igreja que não influencia o ambiente onde ele está, ela, como eu disse, ela perdeu sua característica, seu fator, a sua missão. É verdade. Então, a igreja precisa mudar esse ambiente. Nós, agora em Conquista, é bem interessante falar isso, a gente ficou uns 3 anos sem a Marcha para Jesus. Não era da nossa gestão ainda. Sim. Então, depois da pandemia, ficou ali uns 2 anos sem que houvesse a Marcha para Jesus. E eu fui até a gestora da cidade, a prefeita, justamente mostrar para ela o quão importante a igreja é para aquela sociedade. Ela entendeu. Sim. Mas nós ainda tivemos algumas dificuldades burocráticas. Quando foi no ano passado, eu pedi um voto a ela, né, um crédito a ela, de que Sim. eu pudesse realmente fazer algo maior sobre a cidade. E aí, depois de algum tempo, alguns debates e muitas orações, nós conseguimos fazer a Marcha para Jesus. Foi a maior marcha que já tem em Vitória da Conquista, né? O Glauber Rocha foi totalmente lotado. Segundo a Polícia Militar, foram mais de 20 mil pessoas para aquela marcha. E já deu super lotação. Isso aconteceu numa quinta-feira, é feriado municipal, não é no final de semana. A gente até pensa, se fosse num sábado, esse número seria com certeza muito maior. Sim. E depois que a gente saiu dali, ela falou, realmente, a igreja evangélica é muito forte em qualquer ambiente. E já se mostra hoje que cada ano que passa, a igreja evangélica cresce de 3% a 4% na nação. Independente se realmente está tendo uma transformação verdadeira ou são evangélicos nominais, mas de qualquer forma o crescimento ele está acontecendo. Sim, verdade. E hoje o que a gente não pode é fazer com que a gente perca a nossa característica cristã, mas como igreja manter-se fiel a esses princípios da palavra. Mas acredito que a igreja precisa atuar em todas as esferas. Quer ver uma coisa que eu vejo, por exemplo, pastor, que a igreja ela tem que influenciar mídia e entretenimento. A gente hoje procura, por exemplo, um material para os nossos adolescentes, de conteúdo cristão, você tem muita dificuldade. Eu digo revistas, eu digo podcasts, por exemplo, eu digo jogos de entretenimento, séries, filmes, desenhos. Perfeito. O sucesso do The Chosen, por exemplo, né? Não, isso que eu ia falar. Mostra como essa questão, que a gente tem um material, assim, principalmente sobre a vida de Cristo, evangélicos, tudo uma coisa, e uma coisa assim muito antiga, muito, né, uma linguagem assim muito diferente do que é essa nova geração. Então o The Chosen vem a calhar nesse tempo assim com uma roupagem diferente, uma linguagem diferente, e caiu na graça mesmo do público, porque é uma carência, né, que nós temos, mostra a carência que nós temos. A audiência de bilheteria altíssima no mundo inteiro. Sim. Eu digo assim, já estava pronto, só pegaram e colocaram, porque ninguém nunca pensou em fazer uma série sobre Jesus. Verdade. E a maior narrativa é bíblica, né? A maior narrativa é uma história, o grande pensador é o próprio Deus. Verdade. Então estava tudo pronto. O homem só teve a ideia, vamos investir nisso aqui. Verdade. Porque quem assiste The Chosen não tem um efeito especial, não tem um show pirotécnico, é a coisa muito simples, mas um simples que é muito espiritual. Verdade. Então, o que hoje nós temos, eu imagino, que deveríamos ter cineastas cristãos, que temos, né? Sim. Alguém que trabalhe com artes gráficas, arte lúdica, outros tipos de artes, justamente para que a gente atenda esse público de adolescentes e jovens e até nossas crianças. Sim. Porque, ao contrário, é o que o mundo está investindo. É uma agenda bilionária investindo em práticas ideológicas contra nossas crianças, nossos filhos. Sim. Então, eu creio que se é uma área de influência, essa é muito poderosa. Eu acredito que essa mudança de paradigma, assim, de uma escatologia escapista, né? A igreja por muitos anos, vamos morar no céu, mas de fato, assim, a gente aguarda novo céu e nova terra. A gente sabe que essa redenção final vai ser operada pelo Senhor, que virá e tal, que vai desfazer aí os inimigos com o sopro da sua boca. Mas assim, eu entendo que nós já estamos num processo de redenção que já começou no nosso coração. Sim. Quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, então, que nós temos a mente renovada de acordo com o nosso entendimento, então nós somos agentes de revelação desse reino de Deus que já chegou na terra e que está por vir. Isso. E eu creio que nós vamos preparando pessoas e preparando esse ambiente para o ponto final, ou para a ação final da redenção, que é a volta de Jesus. Sim. Mas, infelizmente, a gente tem ainda uma barreira, assim, como se investir seria investir nesse mundo, né? Seria não ajuntar tesouros no céu. E, na verdade, o que nós estamos é alcançando vidas, discipulando pessoas, essa redenção. Eu creio que a gente não pode perder de vista que a redenção começa no coração. Acho que a gente não vai redimir as pessoas com pão, né, com coisas, com estruturas. As estruturas devem servir às pessoas, e não o contrário.
Mas, assim, a redenção já começou no coração. E como é que é esse coração redimido? Ele também começa a transformar o ambiente à sua volta. Isso. Né? Porque o que está transformado por dentro vai influenciar o que você falou sobre a igreja. Então, é uma questão de entendimento mesmo que a gente precisa para esse tempo, porque o potencial a igreja tem. A igreja é a igreja de Deus, o Deus criador, criativo. Isso. Né? Isso. E pessoas assim, a igreja tem pessoas extraordinárias dentro da igreja. Sim. E que muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei cantar. Eu não sei tocar um instrumento, não sei pregar, eu não sirvo para nada. Então eu estou aqui, aí tem aquele ditado, fala, estou no banco, né? Estou no banco. Mas às vezes é como você falou, é um administrador extraordinário, um contabilista, é uma pessoa que tem uma habilidade com poesia, com escrita, né? com mídia, com tecnologia, gente da área de saúde, gente que tem uma perspectiva humanitária, sociológica incrível, gente de estatística, você trouxe dados aí, gente de estatística que faz... eu conheço um irmão, por exemplo, que desde o início da nossa igreja, ele é um historiador e ele conta a história, todo aniversário da nossa igreja-mãe, ele conta a história, sabe, da igreja, como é que foi. Ele é historiador e é interessante, ele faz esse resgate, essa perspectiva. Às vezes, você recontando a história, você lembra de alguns detalhes, né? O tempo faz você ressignificar alguns detalhes. Então, você vê a criatividade que há no corpo de Cristo, o potencial que, assim, usado pelo Espírito Santo, pode fazer muita diferença em tantas áreas. É só a gente abrir os olhos para isso. Eu acredito que é tempo, né? Esse é o tempo que Deus está despertando a gente para isso. Muito bom, pastor. Só agora, Vitória da Conquista é um polo, assim, regional. Sim. A gente tem sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais, assim, muito influenciado por Vitória da Conquista. Tenho falado isso sempre tenho a oportunidade de estar com pastores de Conquista, eu tenho falado, a igreja de Conquista é um termômetro regional. Eu não sei se você enxerga isso. A gente enxerga sim. Né? A gente tem estudantes, a gente tem um público flutuante ali em Conquista que é gigante, porque a gente tem saúde, comércio, né? E educação. Isso. Educação, especialmente nível superior. O jovem termina o ensino médio e vai para a Conquista. É o primeiro, né, o primeiro acesso, vamos dizer assim. E assim, como você, à frente da associação, como é que você tem visto, vocês têm pensado, têm percebido isso sobre essa influência regional? Eu sei que você viaja muito, visita muitas cidades no entorno. Sim. Como é que você tem visto isso e que perspectiva assim, a gente pode, nós do entorno podemos assim, esperar e contar com Conquista nesse tempo de avivamento, nesse tempo que a gente sonha com essa igreja viva e engajada? É interessante, a gente teve essa percepção, lógico, quando a gente entrou logo para a associação, né? A gente organizou a associação, fez todo o processo jurídico, fiscal, de forma muito legal, e a gente começou a fazer essa leitura mesmo de que Conquista ela tem uma influência sobre essa região. Hoje a população flutuante de Conquista são de 2 milhões de pessoas, né? Então atende muita gente. Muitas cidades. Eu estava conversando com a prefeita agora recentemente e com a ex-secretária de saúde. Ela disse que hoje lá Conquista tem mais de 1.200.000 cartões do SUS. Então veja o grupo de pessoas que a cidade atende. Sim. Mas falando dentro de uma questão ministerial e espiritual, isso me despertou a ponto de que hoje eu tenho um grupo que eu presido de pastores presidentes do estado da Bahia, de associações, de ordens e de conselhos pastorais. Olha só. Então a gente tem pastores de vários lugares do estado, não é? Santo Antônio de Jesus, Feira, Encruzilhada, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, são vários. Muito legal. E a gente criou esse grupo justamente para que nós trocássemos experiências e, ao mesmo tempo, também a gente tivesse um vislumbre do que poderíamos fazer de melhor para aqueles conselhos naquelas respectivas cidades, tendo em vista que os desafios praticamente são os mesmos. Sim, sim. Os problemas também são os mesmos. Então, a partir disso, a gente começou a perceber que essa influência também trazia alguns benefícios, de forma que tinha, por exemplo, cidades que não faziam mais a marcha para Jesus e que depois dessa organização houve um despertamento e se viram como pessoas importantes, como uma igreja forte naquela cidade, de que poderia ter uma voz. Então, você está vendo Planalto agora, vai ter uma festa linda aí, um grande nome, Barra do Choça, né? Sim, já está tudo pronto, Jiquié, você tem Itapetinga, a própria Encruzilhada, que tinha dificuldades, hoje faz uma festa muito bonita. Sim. Então, nesse sentido ministerial com o Corpo de Cristo, a gente percebe que essa unidade ela foi mostrando a força. Então, quando um faz, incentiva o outro a fazer também. Exatamente. Incentiva o outro. Especialmente o polo ali, né, que é Conquista. Justamente. Aí, hoje, o que a gente faz como associação? Além da Marcha para Jesus, que é o ponto alto da festa dos evangélicos, em qualquer cidade do Brasil, nós temos hoje alguns seminários
que a gente faz para atender esses pastores. Muito bom. Seminário para pastores e líderes. A gente também tem um festival evangélico, a gente chama Festival Evangélico Conquistense, que a gente oportuniza os músicos, o pessoal de teatro, de danças, né? Inclusive, agora, na semana, nós colocamos 5 ministérios musicais da igreja, usamos as peças da casa mesmo, né? Da cidade, melhor dizendo. E também estamos enviando esses irmãos para outras cidades do estado para atender essas pessoas que estão precisando, e às vezes os cachês estão tão altos, mas você tem alguém ali que atende, atende na música, numa palavra. Sim. Então, eu creio que principalmente a questão do seminário, eles têm ajudado muito em relação a essa região. E quem olha para a Conquista vê que mudou muita coisa, né? Sim, porque nós tínhamos uma gestão, pastor, que era uma gestão unilateral. Era uma pessoa que fazia a gestão de todas essas coisas. Hoje nós temos 9 líderes diretos, mas nós temos 25 líderes indiretos. Entendi. Hoje a associação, ela hoje tem alguns braços. Sim. Então você tem hoje uma liderança só de esportes, a gente trabalha só esportes, tem uma liderança de ação social, tem uma liderança de músicos, são 50 ministérios musicais, você tem uma liderança de líderes de jovens e adolescentes, e tem uma liderança de teatro e danças, né? Que a gente chama de artes. Então a gente foi fazendo essas divisões e a gente trabalha com todo mundo junto durante o ano inteiro. Então agora, por exemplo, maio até novembro, a gente tem todas as programações prontas e atende a todo mundo. E é interessante que a pessoa pode manter o foco naquela área e uma área de sua especialidade também, uma área que está envolvida, né? Isso são todas pessoas profissionais habilitadas. Olha só. Uma das coisas que nós percebemos, por exemplo, você falou dessa importância, algo que alguns pastores não acham que é espiritual, já está falando para a liderança, né? Que era a questão, por exemplo, jurídica e fiscal da igreja. Então, nós fizemos um seminário com o contador, e com advogado, e nós descobrimos, meu Deus, que havia igrejas que as atas estavam vencidas há muito tempo. Eu lembro que tem uma igreja que ela pagou R$30 mil de multa. Meu Deus do céu. Depois disso. Dado os atrasos. A conta estava inapta, muita coisa foi bloqueada da vida da igreja, porque tem pastor que acha que a vida jurídica da igreja não é tão espiritual. Meu Deus do céu. É por ninguém que pareça. Então, a gente hoje faz esse seminário justamente para atender essas igrejas. Tem curso de intercessão. Às vezes o pastor não tem condições de pagar um curso de intercessão, mas a gente pode disponibilizar. Um curso de diaconato, eu quero treinar meu diaconato aqui na igreja, como é que eu faço? Alguém está achando podcast? Como é que eu faço para ter acesso a esse material? Então a gente disponibiliza o material também, porque a nossa mentalidade como associação se a gente consegue equipar o corpo se fortalece. É verdade. E o corpo vai avançando como igreja para tomar e viver o que Deus quer. Que todo mundo ouça o Evangelho de Jesus Cristo. Que bom, pastor, que bom. Parabéns por esse trabalho tão interessante, tão abrangente, porque de fato é disso que a igreja precisa. Então eu vejo que realmente inspira o entorno de Conquista e vai conferindo às demais cidades também essa perspectiva de que é possível se organizar, é possível, né, fazer esse intercâmbio e beneficiar nossas cidades com o avanço da missão. Pastor, nós vamos caminhar para o final. A gente pode deixar seu contato no final aí para, né, de repente, um pastor, um ministro, né, da região que se interessar, de saber mais sobre os cursos, como é que funciona. A gente pode estar fazendo isso. Mas eu vou falar uma palavra aqui para você definir de forma rápida aí o que você pensa sobre isso. Avivamento. Avivamento, para mim, é voltar à palavra de Deus. Voltar à palavra. De Deus, maravilha. Fim dos tempos. Fim dos tempos, pergunta boa. Fim dos tempos. Você é professor de escatologia. Sou, justamente. É que aí a mente é muita coisa. Eu digo que fim dos tempos não é escatologia fatalista. É porque a coisa está indo mal, então a igreja não precisa fazer nada. Eu creio que a igreja precisa se preparar, buscar o Senhor e levar a igreja a esse entendimento. Perfeito, perfeito. Pastoreio. Pastoreio é entrega, renúncia, não é um negócio. Entender que a igreja não é uma empresa, não é um negócio da terra, é um negócio dos céus. Meu Deus. E é algo espiritual. Unidade. Eu vejo muitos pastores falando sobre unidade quando eles são os protagonistas de uma igreja. Mas quando eles são coadjuvantes de um conselho, essa unidade não existe, né? Ela quer a unidade da sua igreja local. Mas quando é para ele fazer parte de unidade, ele não quer. E a última frase que eu disse na reunião de pastores foi: se os pastores não se unirem, o avivamento não vem, porque o avivamento vai vir em cima de unidade. É verdade. Eu tenho percebido isso, que a unidade realmente é assim,
Eu acho que passa muito por essa questão da renúncia também, né? Você aceitar o outro, E acho que é mais até difícil. quebrar o orgulho também. O que eu acho que é mais difícil é você aceitar o outro, diferente, né? E é muito necessário. Pastor, pequenos grupos ou células? Pequenos grupos ou células, vou dizer que é um método extraordinário que Deus plantou na terra. Algo maravilhoso, que eu indicaria que todo pastor e toda igreja tivesse. Foi o que realmente mudou a história da nossa igreja, os pequenos grupos. Amém, amém. E o Lar de Paz? Pronto. A gente chama também Casas de Paz, né? Casa de Paz, As Casas né? de Paz. É um projeto que nasceu no coração de um conquistense, Olha só. pastor Danilo Figueira, Sim. da família dos Figueiras. Ele Comunidade. estava na madrugada orando a Deus, e Deus deu para ele Lucas capítulo 10, de 2 em 2, ele explica todo o processo. E eu estava numa cidade, vi esse trabalho lindo na igreja, e perguntei ao pastor, ele falou, olha, é muito fácil, você tem um aplicativo que você compra, chama Casa de Paz, um aplicativo, lá no Store, né? Você baixa, acho que paga R$12,99, é uma taxa única, não tem mensalidade, lá tem tudo, material, as pregações intencionais, tudo pronto. E porque chega uma hora que o pequeno grupo ele vai saturando. Então a Casa de Paz ajuda o quê? Ajuda você a levar o evangelho, toda a igreja trabalha, toda a igreja ora, intercede, louva, todo mundo se vê útil para o reino de Deus. Amém. E isso desperta os pequenos grupos e traz novas pessoas para os pequenos grupos. Então, hoje as Casas de Paz são um vetor importantíssimo para os pequenos grupos. Muito bom, pastor. Vamos finalizar. Eu queria que você deixasse assim um conselho para quem deseja ver uma vida significativa, cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, o conselho que eu dou é que ame a Deus acima de todas as coisas, esteja sempre buscando a palavra de Deus e que o Senhor sempre seja prioridade. Que chegue uma hora que nós temos os nossos argumentos, as nossas agendas, os nossos compromissos e acabam roubando esse tempo com Deus. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida na palavra e uma vida em Cristo. Amém, amém. Pastor, muito obrigado por sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito rico, Gostei muito demais desse profundo, ambiente. viu? E aí você está desafiado a voltar mais vezes aqui no nosso podcast, viu? Leva o nosso abraço lá para a CEMAP, para todos os pastores da associação e parabéns. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, esse trabalho lindo que você tem feito. Foi um prazer enorme. Obrigado, pastor. Nós ficamos por aqui. Um abraço a você. Continue conosco aí. Até o próximo episódio do nosso JET Podcast.